Hoje nós vamos dar continuidade no tema que nós estávamos trabalhando e abordando semana passada, que está no livro de Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao verso 19. O texto que vai falar que 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Ora, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. E na semana passada, então, nós vimos sobre olhos altivos, vimos sobre uma língua mentirosa e vimos sobre mãos que derramam sangue inocente. Hoje nós estaremos vendo então um coração que maquina pensamentos viciosos, um coração então que trama projetos iníquos. E nós vimos na semana passada que nós temos que estar atento a essas coisas, porque às vezes, por mais que estejamos dentro da igreja e participamos, nós corremos um risco de praticarmos tais coisas. E com isso, nós nos afastamos da presença de Deus, e com isso, às vezes, nós aborrecemos o Senhor. E também estávamos vendo que a compreensão disso também nos mostra o porquê da situação que nós nos encontramos em nossa sociedade. Porque vemos, ao estudarmos a palavra de Deus, nós podemos observar que muito do que nós estamos vendo é aqui que está escrito. A sociedade, ela tem vivido algumas coisas que têm aborrecido o Senhor. E as consequências, então, estão aí. E apenas nós estamos colhendo o fruto daquilo que plantamos. Ora, então a 4ª coisa que aborrece ao Senhor, um coração que trama projetos iníquos, ou poderíamos colocar um coração que maquina pensamentos viciosos. O mal se instala inicialmente na mente e no coração da pessoa. Ninguém peca da noite para o dia. Ela começa a maquinar em seu pensamento. Ela começa então a alimentar a sua mente e o seu coração. E com esse alimentar de mente e coração, essa pessoa começa a ter pensamentos perversos, iníquos. Por isso nós precisamos aprender a proteger nossa mente e nosso coração. Nós devemos estar guardando acima de tudo o nosso coração. Eu preciso guardar a minha mente, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu falo. Eu preciso guardar aquilo que é mais importante, porque se eu não guardar, o meu coração começa a produzir algo distante do Senhor. Eu tenho que ter cuidado dos meus pensamentos, pois eles dirigem a minha vida. Aquilo que eu penso é aquilo que eu faço. Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Eu preciso proteger o meu coração do mal, através da palavra de Deus. Eu só consigo proteger o meu coração do mal quando eu me deleito na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Quando ela é lâmpada, ela dirige a minha vida. E dirigindo a minha vida, o meu coração está guardado. Lá em Josué, quando Deus fala com Josué, a palavra é: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Medite no livro da lei de dia e de noite, para que não se desvie. A nossa mente deve ser ocupada com pensamentos que sejam
verdadeiros, honestos, justos e puros, amáveis, de boa fama, virtuosos e louváveis. Filipenses 4:8. Isso é o que deve estar em nossa mente e o que deve nortear a nossa mente. Coisas que sejam verdadeiras, coisas que sejam honestas, coisas que sejam justas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas e louváveis. Com o que você tem alimentado a sua mente? Com o que você tem alimentado o seu coração? Aquilo que você alimenta é aquilo que você é. No meio acadêmico, às vezes tem uma fala, e isso você já ouviu: você é aquilo que você come. Você se transforma nisso. No reino espiritual também. Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você consome. Aquilo que você consome em seu coração, em sua mente, você se torna. Se você tem consumido verdade, honestidade, justiça, pureza, coisas amáveis, de boa fama, você se tornará uma pessoa verdadeira, honesta, justa, pura, amável e de boa fama. Mas se não é isso que tem alimentado o teu coração e a tua mente, então você poderá se tornar o oposto dessas coisas. No caso de Caim, o Senhor advertiu de que seu coração estava contaminado pela maquinação do mal. Gênesis 4:7 diz: se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Querido, se eu não guardar o meu coração me leva a pecar. O meu coração me leva a ter uma vida de pecado longe da presença do Senhor. Em Provérbios 6:12 a 15, a palavra de Deus descreve: o homem vil e iníquo anda com a perversidade da boca. Verso 13: pisca os olhos, faz sinais com os pés e acena com os dedos, perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Provérbios 11:20, a abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Deus abomina pessoas que maquinam em seu coração o mal, tanto para outro quanto para elas mesmas. Ficam pensando coisas que não são agradáveis, ficam pensando coisas que são longe da presença do Senhor. E tudo isso, queridos, começa no coração, começa na nossa mente. Por isso a palavra de Deus nos leva a ocupar a nossa mente e o nosso coração, pensar nas coisas que são lá de cima, as coisas que são do alto. Quanto mais eu pensar nisso, mais a minha mente será ocupada com isso. Existe um ditado que todos vocês já ouviram, e provavelmente uma das primeiras vezes que você ouviu, você deve ter ouvido da tua avó ou do teu avô: oficina, cabeça vazia, oficina do diabo. Os avós eram craques para dizer isso. Sabe por quê? Porque é uma verdade. Se a tua cabeça fica vazia, o diabo começa a tentar te levar a pensar naquilo que te afasta da presença de Deus. E como que eu faço isso? Ocupando a minha mente
com a palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus nos fala que nós devemos estar meditando dia e de noite, porque ali eu vou guardar. Isso, queridos, é tão fácil de nós aprendermos e notarmos. Quando você tinha dificuldade no período de escola, ou aqueles que ainda estão na escola, quando tinham dificuldade de um assunto, o que você fazia? Você deixava de lado esse assunto ou você começava a estudar mais esse assunto? Você estudava mais. Para quê? Para que no dia da prova aquele assunto tivesse na sua mente. Quanto mais você estudava, mais você aprendia. É algo que é claro. Se eu chegar aqui para o Mauri e perguntar sobre algumas leis, ele vai me responder na hora. Porque toda vez que eu chego lá, se ele não está atendendo o cliente, tem um livro aberto. E ele está estudando. Se você ocupar a mente com um assunto, aquilo vai estar na sua cabeça. Se você não quer ter uma cabeça e uma mente vazia, para se ocupar de coisas erradas, você precisa ocupar a sua mente com as coisas que são do alto. Você precisa pensar nas coisas que vêm de cima. E isso, ocupando a sua mente e o seu coração, você vai proteger e você vai guardar a sua vida. A quinta coisa que aborrece o Senhor são pés que se apressam a correr para o mal. Infelizmente, a maldade está presente em muitos corações e em muitas pessoas. A Bíblia mostra que quem faz o mal ao próximo receberá o mal como recompensa. Provérbios 11, 27, o que busca cedo e bem busca favor, mas o que procura mal, esse lhe sobrevirá. O que busca cedo bem, busca favor, mas o que procura mal, esse lhe sobrevirá. Queridos, há muitas pessoas que estão sofrendo mal, porque elas buscam o mal. Os seus pés se apressam para fazer a maldade. Provérbios 11 vai estar dizendo, como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Há pessoas que têm caminhado com os seus passos para o mal. Eu preciso aprender o temor do Senhor. Eu preciso aprender a viver no temor e pedir sempre para Deus sabedoria para não correr para o mal. Porque às vezes, no impulso é aquilo que nós queremos fazer. Às vezes no impulso é o que está em nosso coração, fazer o mal. Porque às vezes nós não estamos atentos ao que estamos fazendo. Agimos por impulso. Agimos segundo o nosso coração e não segundo o coração de Deus. E a palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem. É preciso pedir a Deus sempre sabedoria. Precipitações, impaciência, ingenuidade, fraquezas, tentações, ciladas do diabo, bem podem nos levar a correr para o mal. Quando eu ajo sem pensar, quando eu não examino uma situação, eu posso correr o risco de tomar uma decisão, de caminhar para o mal. Eu preciso estar atento em minha vida. Eu preciso estar atento àquilo que eu estou fazendo. A desobediência de Adão aborreceu Deus. Seus pés apressaram-se a correr para um mal, apresentando emergencialmente como uma coisa boa. Olha só, para Adão, o que ele fez em seu coração seria uma coisa boa, mas ele se apressou e fez o mal. Quando Deus chama Adão, chama Eva, e ele começa a conversar logo após que eles comem do fruto. Adão, por que fizeste isso? Ele rapidamente respondeu o quê? Mulher que tu me deste.
Em seu coração estava bom isso, não é? Não, a culpa não foi minha, foi da mulher. Ele se apressou para o mal. Ele se apressou para aquilo que era o mais fácil, condenar o outro, ao invés de: Senhor, me perdoa, porque eu errei e eu falhei. Eva também fez isso. Por que fez isso? Foi a serpente, ela me enganou, Senhor. Ela veio com uma lápia, não teve jeito, eu caí, né? Fui lá, foi ela. Ela podia reconhecer: Senhor, perdão, eu errei. Eu fui influenciada, mas a decisão foi minha. Eu tomei a decisão, eu errei. Eu preciso entender que quando eu me apresso para fazer algumas coisas, eu posso correr o risco de correr para aquilo que desagrada ao Senhor. Os pés de Sansão o levaram a correr para o mal, e como consequência disso, aquele nazireu, homem consagrado de Deus, forte, valente e destemido, foi humilhado diante de um povo incrédulo e hostil. Queridos, quando nós corremos para o mal, nós nos afastamos da presença do Senhor. E se eu não tenho a sabedoria que vem de Deus, se eu não tenho a orientação que vem de Deus, eu corro esse risco de caminhar para um mal, de fazer aquilo que é errado e pecar diante do Senhor. A sexta coisa que o Senhor aborrece é uma testemunha falsa que profere mentiras. Você não pode testemunhar aquilo que você não viu. Você não pode testemunhar aquilo que você não presenciou. Mas muitas pessoas não viram e testemunham. Muitas pessoas não viram o acontecimento e começam a falar e começam a dar declarações falsas de atos e de caráter de pessoas. Eu estava conversando com aquela pessoa lá e aquela pessoa diz isso, e eu estou do lado. É verdade, ela faz isso mesmo, mas eu não estava lá. Mas eu afirmo, eu confirmo, eu não estava nem presente. Mas eu vou lá e dou um testemunho falso. Ora, se o meu pensamento, como nós vimos, deve ser justo, honesto e verdadeiro, quando eu vou pronunciar algo sobre uma pessoa, eu também serei honesta e justa. Mas se na minha mente a coisa é desonesta e injusta, eu também vou fazer isso. Lembrando que aquele que profere mentiras, ele está chamando o diabo. O diabo é o pai da mentira. Se você é um mentiroso, você tem por pai o diabo. Aqueles que proferem mentiras e testemunha falsa, aquele que tenta enganar falando de algo que não viu, ele está falando algo que o diabo quer que ele venha a falar. Estevão, o primeiro mártir da igreja, não escapou de homens corruptos que subornaram outros homens para falarem falsamente contra ele, com a finalidade de prendê-lo e levá-lo ao sinédrio. Testemunha falsa. Eles ajeitaram, pagaram um valor, vai lá falar isso desse homem, para que então nós possamos prender. E não podiam resistir à sabedoria ou espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens e disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atos capítulo 6. Eles estavam falando de Estevão. Eles pagaram para que o homem chegasse e diga que Estevão está blasfemando contra Deus. Estevão não estava blasfemando.
Estevão estava pregando, falando do Deus Altíssimo, anunciando as grandes maravilhas. Mas, queridos, aqueles que fazem isso não ficarão impunes. Provérbios 19:5, a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Da mesma forma, no julgamento de Jesus no Sinédrio, usaram o mesmo proceder, inventaram mentiras, inventaram coisas. Queridos, eu preciso estar atento àquilo que eu falo, para não falar algo que eu não sei, que eu não vi, que eu não estava, para não ser tido como uma testemunha falsa, que vive proferindo mentiras, que vive proferindo então coisas falsas diante de Deus e diante da sociedade. A sétima coisa, então, concluindo o nosso sermão, ela não aborrece ao Senhor. O Senhor simplesmente abomina. Não é algo que aborrece, mas é algo que Deus, em sua alma, abomina. A palavra abominação evoca uma atitude de rejeição, ou seja, aquilo que é impuro, reprovável, nojento, maldito. A idolatria, a magia eram consideradas e ainda são abominações ao Senhor, pois afasta as pessoas de Deus. Aqueles que cometem tal coisa, essa sétima, é uma pessoa que se torna impura, reprovável diante do Senhor. Essas outras coisas, quem comete, Deus se aborrece. Ele fica aborrecido com tal prática. Mas esta sétima aqui, a sua alma abomina, ou seja, se torna uma pessoa reprovável na presença de Deus. Se torna uma pessoa maldita diante do Senhor. Se torna alguém, então, que é impuro. O que semeia contenda entre os irmãos. Nessa lista que nós vimos, de 7, 3 estão relacionados à língua. E essa última é uma delas. Aquele que se apressa em fazer contendas, aquele que tem então uma língua mentirosa, testemunhando mentiras e semeando contendas entre os irmãos. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso. Eu preciso ter um cuidado muito grande para não gerar contendas, para não gerar divisão. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Você já conhece ou já ouviu aquela história de amigos, ou até de casais, que simplesmente não se falam mais, porque alguém inventou uma história? Porque alguém foi lá e fez uma contenda, dividiu. Ele inventou algo e aquela pessoa acreditou, e ela acreditando então, briga com o outro, se separa, formam facções. Quem pratica tais coisas, a Bíblia fala que o Senhor em sua alma o abomina. O homem vil e perverso, de Provérbios 16, então o homem vil suscita o mal, e nos seus lábios há como um fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa muitos amigos. O homem violento alicia o seu vizinho e guia-o por um caminho que não é bom.
quando fecha os seus olhos, fala para maquinar perversidades, quando morde os lábios, efetua o mal. Eu preciso ter esse cuidado. Semear fofoca entre irmãos e contendas, ser fuxiqueiro, é gostar de disse que disse, né? Não, mas foi fulano que falou, não foi Beltrano, não ele que disse, foi o outro que disse. Deus rejeita esse tipo de atitude. Deus considera impuro, reprovável, nojento e maldito aquele que gosta de fofoca, aquele que gosta de fuxico, aquele que gosta de estar levando e trazendo. É o que a Bíblia nos ensina. Eu preciso evitar deixar esse mal crescer em minha vida, crescer aonde eu estou, porque isso destrói vidas, isso destrói famílias, isso destrói empresas, isso destrói igrejas, destrói ministérios, destrói pessoas. Quando eu não tomo cuidado com a minha língua, quando eu não tomo cuidado com aquilo que eu falo, eu posso produzir uma divisão, eu posso produzir uma contenda, e quando eu faço isso, eu me torno abominável diante do Senhor. Em Levíticos capítulo 19, verso 16: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. É uma ordem. Querido, se você conhece alguém que é fuxiqueiro, fofoqueiro, se afasta dele, porque ele pode causar a tua destruição, a destruição da tua casa, da tua família, do teu ministério. A ordem é clara: não andarás. Se você conhece alguém que é assim, cai fora, senão você vai se arrepender. Você vai se arrepender, porque esse, mais cedo ou mais tarde, ele vai atingir a sua vida. Ele vai trazer destruição para a sua casa, aonde você está. Porque não pense você que se ele gosta de falar isso para você, ele não fala para outro sobre você. Porque se ele fala, ele fala. Só que para você ele fala de outro, e para outro ele fala de você. A Bíblia nos dá um conselho. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Deixa, não caminhe com ele. Deixe ele falando sozinho. Deixe ele fazendo, inventando e provocando sozinho. Queridos, quando nós vemos esses princípios ou essas coisas que aborrecem, que abominam a alma do Senhor, eu preciso atentar para isso, porque senão eu corro um grande risco de fazer algo disso. Eu corro um grande risco de praticar algo que aborrece ao Senhor. E se eu não cuidar, eu corro grande risco de fazer algo que abomina, que é algo abominável ao Senhor. Por isso eu preciso aprender a dominar minha língua. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que se você consegue dominar a sua língua, você é varão perfeito. Se você consegue dominar ela, você é varão perfeito. Porque com os seus lábios você profere bênçãos, e com os seus lábios você profere maldição. E queridos, uma palavra falada não tem mais como trazê-la. Ela vai aos quatro cantos, e aí é impossível de remediar, é impossível de consertar algumas coisas, porque você não sabe até onde ela chegou. Mas tudo isso que nós vimos, queridos, para evitarmos todas essas coisas,
eu preciso meditar e guardar o meu coração e guardar a minha mente. Eu preciso pensar naquilo que é do alto. Eu preciso estar buscando em Deus. E antes de falar qualquer coisa, eu preciso aprender a ter filtro. Vai abençoar? Vai, então eu vou falar. Vai abençoar? Não, não vai. Então, por que falar? Por que falar aquilo que não vai abençoar vidas? É preferível o silêncio. É preferível não falar do que correr o risco de, com uma fala, se tornar uma pessoa abominável na presença do Senhor. Eu preciso aprender a guardar o meu coração e a minha mente, porque delas procede toda a minha vida. Se eu aprender isso, querido, eu não vou praticar nenhuma dessas 7 coisas. E em vez de aborrecer ou me tornar abominável ao Senhor, eu vou alegrar o coração de Deus. Eu vou alegrar o coração do Pai. E a sua alma então se alegrará. Eu ficarei então sendo uma pessoa que Deus se alegra. Não foi isso que o próprio Deus disse sobre seu Filho Jesus? Este é meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. É uma escolha que eu faço. Ser uma pessoa que aborrece ao Senhor, ou ser uma pessoa em que o Senhor tenha muita alegria por aquilo que eu faço, por aquilo que eu decido em minha vida. Feche os seus olhos. E quero convidar você a refletir no que falamos. Será que você tem praticado de repente uma dessas coisas que aborrece ao Senhor? Querido, se você tem praticado uma dessas coisas, é hora de pedir perdão a Deus e não praticar mais. Mas se porventura você não tem praticado nenhuma delas, amém? Mas ore ao Senhor para que Ele proteja e guarde o seu coração, para que você não caia no risco de praticar nenhuma delas, e dessa forma alegrar o coração de Deus, e dessa forma estar na presença do Senhor.